Eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre a economia brasileira de 2023? E o que me veio em mente para polemizar aqui um pouco a coisa foi falar sobre como foi o governo Lula e ali o desempenho econômico em 2023. O governo aqui do Lula 3, né? O primeiro ano do Lula 3. Então nesse vídeo a gente vai focar em analisar bem a economia em si. Porque, claro, esse é o foco principal aqui do canal. Você pode até discordar do que eu falar e isso também tá tudo bem. Mas eu vou trazer fatos aqui, porque na minha visão, dados econômicos é o que realmente move e desenvolve um país. Será que esse governo tem se preocupado com a economia? Será que está funcionando ou vai estar funcionando para os próximos anos os planos econômicos do Ministério da Fazenda? Claro, se esse é um tema que te interessa, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Mas você que ainda não é inscrito, não se inscreve e nem deixa o like ainda. Caso esse conteúdo venha agregar algum tipo de valor para você, daí eu te peço que você realmente se inscreva e deixe o like aqui no canal para fortalecer. Porque aqui eu tô tentando formar uma comunidade bem top de investidores. Então a gente precisa de pessoas que realmente querem aprender mais sobre o tema, né? Antes de começar o vídeo, para manter tudo bem claro, como sempre aqui para vocês, eu tenho um lado mais conservador liberal. Essa é uma política que junta duas políticas, uma conservadora em questões mais sociais e uma política mais liberal em questões econômicas. Então fica um pouco difícil eu dizer e afirmar que o governo Lula em si, a gestão completa dele, a equipe, está alinhado com o que eu penso e acredito. Mas eu vou dar o meu melhor para tentar manter um conteúdo bem imparcial para vocês. Vou tentar focar um pouco mais na economia em si e no desenvolvimento do nosso querido país. Se fugir alguma opinião minha, já adianto que é por isso. Vamos começar então colocando uma grande carta aqui na mesa, que é uma das dificuldades pro governo Lula governar, que é a independência do Banco Central. Antigamente, o Banco Central ele era politicamente diretamente ligado com o Ministério da Fazenda, ou seja, diretamente ligado com o presidente que estava no mandato naquele momento. E por isso o presidente tinha uma forte caneta nas suas mãos ali, que era realmente conseguir ajustar na canetada a taxa de juros do Brasil. Porque, claro, uma taxa de juros menor tende a impulsionar a economia a curto prazo. Hoje isso já não é mais possível. O Banco Central hoje ele é completamente independente. Então hoje em dia ele até consegue fugir ali dos jogos políticos para tentar fornecer uma economia mais justa. E o presidente do Banco Central ele tem um mandato ali de 4 anos que é alternado entre o meio do mandato dos presidentes. E no final de 2024 a gente vai ter a saída do Roberto Campos Neto e a entrada de um novo ministro. Roberto Campos Neto esse que entrou lá no meio do governo Bolsonaro e que vai sair agora no meio do governo Lula. Mas por que a independência do Banco Central é tão importante assim? Durante o segundo mandato do governo Dilma, a Dilma deu uma canetada ali e abaixou a taxa de juros do Brasil com a inflação alta, algo que não é bom fazer porque gera instabilidade econômica, já que se manter uma taxa de juros acima da inflação tende a controlar a inflação para ela dar uma freada, parar de subir ou até reduzir. E essa foi sim uma trave pro governo do Lula 3 e tende sim a ser uma trave para todos os outros governos que já foram ou que virão. Mas ainda existem algumas coisas que o governo pode sim fazer para influenciar a economia. Uma dessas coisas é o novo marco fiscal. Basicamente, os objetivos são simplificar absolutamente tudo. Então, simplificar os impostos, clarificar realmente como são ali formulados os impostos, simplificar o que pagamos de imposto e como esses impostos são cobrados. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, tem um período de transição ali de uns 10 anos, mas foi uma boa forma de controlar os ânimos dos investidores, dos empreendedores em si, e conseguir dar aquele pequeno toque para empurrar um pouquinho a economia. Então, basicamente, a reforma tributária veio com esses princípios. Não dar um estímulo para toda a economia em si, mas para alguns pontos estratégicos, alguns setores específicos. E claro, dar isenção para alguns, então, e cobrar também mais impostos de alguns outros setores. Então, sim, alguns setores acabam saindo perdendo com essa nova reforma, já que a gente não tem como ajudar todo mundo e o Estado nunca vai abdicar de um valor que ele tem que receber. Ele sempre vai dar um jeito de redistribuir ali para alguém ter que pagar isso. Basicamente, então, isso traria um pouco de certeza para os investidores e também para a economia. Limitaria os gastos do governo até um teto no ano, mas com o Ministério da
Economia e o Lula não estavam, acho que no grupo do Zap ali, não estavam se comunicando muito bem, esse teto acabou não sendo respeitado. E isso todo mundo já sabe, mas o que também todo mundo sabe é que se esse teto tivesse sido respeitado, a gente teria um crescimento econômico um pouco mais considerável. Além do marco fiscal, tivemos outro programa do governo, que foi o Desenrola Brasil. Esse programa ele deu um baita desconto para as pessoas que tinham dívidas com bancos, por exemplo, renegociarem as suas dívidas e pagarem as suas dívidas com um bom desconto. Quando uma pessoa tem o nome sujo, ela consequentemente não consegue crédito. Então ela, na maioria das vezes, vai recorrer a dinheiro para poder consumir algum tipo de produto. E, claro, é difícil você parcelar alguma compra em dinheiro. Então esse programa foi feito para as pessoas se livrarem das suas dívidas, terem acesso a mais crédito e se endividarem de novo. Brincadeira, tá? Esse programa foi feito só para limpar o nome das pessoas e elas poderem realmente ter acesso a crédito novamente e movimentar um pouco mais a economia. Mas sim esses impostos. Se você analisar realmente, acho que aqui todo mundo sabe, esse governo ele tende a gastar muito mais dinheiro do que qualquer outro. Pode ser injetando dinheiro na economia, perdoando dívidas, ou tentando cobrar menos impostos de alguns setores para cobrar impostos de outros setores, mas no geral é sim gastando mais. Agora, se muitas vezes nem nós mesmos conseguimos administrar bem as nossas finanças, ou seja, o nosso próprio dinheiro, quem dirá o governo administrar bem o dinheiro que não é nem deles, não é nenhuma receita realmente que vem do bolso deles. Então existem sim muitos projetos ali para injetar dinheiro na economia e que não fazem muito sentido. Além da irresponsabilidade fiscal, óbvio, né? Gastar mais do que ganha quase nunca é algo benéfico. Existem sim casos em que gastar mais do que ganha pode ser bom, mas isso eu tô falando para uma empresa que quer empreender, que precisa adquirir crédito porque ela precisa de capital para poder abrir uma nova filial, por exemplo. O Nubank é um exemplo disso, foi uma empresa que passou o prejuízo ali de uns 10 anos para começar a dar lucro. Mas isso falando em um estado, em um governo que tem mais irresponsabilidade, só tem algum tipo de valor no curto prazo, algum tipo de resultado no curto prazo. Isso vai voltar lá na frente de alguma forma para o nosso bolso e inflação, além de déficit público e mais tentativas de arrecadação. Falando em arrecadação, uma das coisas que esse governo tende a fazer é tentar jogar para o nosso bolso absolutamente tudo. Então eles taxam aí comprinhas da Shein, AliExpress, Shopee e vão empurrando imposto, mas eles esquecem que isso também tem algum limite. Existe algo que eu já falei algumas vezes aqui no canal chamado curva de Laffer. A curva de Laffer, ela basicamente diz que existe um limite de quanto você pode cobrar e arrecadar de imposto até o momento que você para de receber mais, mesmo cobrando mais imposto. Então, se você passar essa curva que vocês estão vendo aqui, você pode até cobrar mais imposto, mas a arrecadação diminui. Simplesmente porque existe uma diminuição também no estímulo para produção e consumo. Basicamente, quando se tem zero de imposto, você tem um estímulo máximo para produção, porque tudo vem para você. Agora, se você tem 100% de imposto, o estímulo é mínimo. A pessoa ela não vai querer trabalhar porque ali o valor vai todo para o Estado. E não se sabe ao certo quanto seria esse X aqui da curva de Laffer, mas é algo que os economistas e empreendedores pensam para poder repassar o preço nos produtos e arrecadar impostos. O Brasil é um país com muito potencial, a gente não tem tanto problema natural e a gente tem muito recurso natural, mas infelizmente a gente tem um grande problema que é muita irresponsabilidade administrativa. E isso não é só do governo Lula, isso vale para todos os governos. A diferença é que o governo Lula tende a gastar muito mais, então tende a ter mais irresponsabilidade ainda. Eu realmente espero que a gente possa ter vários bons anos aí pela frente, com muita prosperidade para todos nós. Eu espero que o Brasil vá para frente e desejo, obviamente, que a nossa administração ela seja boa de alguma forma, que ela dê conta de tudo e consiga fazer o Brasil ir para frente. Afinal, eles foram eleitos pelo povo, né? Mas, Pedro, como investir em qualquer cenário político, inclusive esse? Uma coisa que você não precisa ter medo é oportunidade de investimento. Em todos os cenários econômicos existe alguma forma ou alguma oportunidade de investimento, alguém sempre faz dinheiro. E isso não deveria nem ser uma dúvida. E claro, aprender a investir e empreender pode te pôr nesse grupo. Investir não é milagre para ninguém, é trabalho duro, trabalho de verdade que faz as pessoas se tornarem ricas. O que investimento faz é potencializar um dinheiro que você recebe, que entra todo mês do seu trabalho. Por exemplo, vamos supor que você não investe nada e que você recebe o seu salário e que isso seja multiplicado por 1 porque você não investe nada. Então, basicamente, tudo que você ganha, você gasta. Às vezes, você consegue até gastar menos do que ganha, mas a gente vai arredondar aqui tudo por 1. Então, quando você
você recebe R$1.000, você multiplica por 1 e você acaba ficando com R$1.000. Investimento, ele é basicamente uma parte a mais, um bônus extra que você ganha nessa multiplicação. Então, supondo que você consiga realmente guardar R$1.000, ele não vai ser multiplicado por 1 se você investir da forma correta. Ele vai ser multiplicado por 1,5, por 2, por 5, por 10, por 20. Então, você trabalha, aplica suas receitas, tem uma boa saúde financeira, uma boa organização orçamentária e por causa disso você se torna mais rico mais rápido. E para aprender como você pode fazer isso na prática, é só você entrar no link da descrição, que é para o meu site, pedroaleixos.com, e aprender a investir diretamente comigo. Além de, claro, se inscrever nesse canal completamente gratuito, onde eu posto conteúdo gratuito toda semana para vocês aprenderem como alcançar a liberdade financeira de vocês. Agora, esse querido quadro novo em que eu respondo uma dúvida de vocês aqui em vídeo. E se eu tiver menos tempo por ser mais velho, tenho que aplicar um valor maior para chegar nesses R$1.000? Essa pergunta eu tirei do meu vídeo sobre como você pode ter uma aposentadoria, uma renda passiva ali de R$1.000 por mês. E naquele vídeo eu mostrei exatamente como você pode fazer isso. E claro, ali naquele vídeo eu mostrei um valor que você deve investir todos os meses, porque você depende de um tempo de investimento para conseguir alcançar um patrimônio que vai te proporcionar essa renda. Então sim, quando você utiliza a fórmula dos juros compostos, o tempo ali, que é a incógnita multiplicável. Quando você tem menos tempo, você precisa aumentar as outras partes da fórmula dos juros compostos para poder alcançar o mesmo objetivo. Então, por exemplo, aumentar o capital inicial, aumentar o número de aportes mensais. Ainda assim, você consegue chegar no mesmo objetivo de R$1.000, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho porque você precisa investir muito mais também. E é por isso que o tempo, ele é o mais importante e que você tem que começar a investir o quanto antes. Porque o quanto antes você investe, menos dinheiro você precisa aportar todos os meses para chegar no mesmo objetivo. O tempo, ele é o bem mais precioso que nós temos, porque a gente não consegue comprar mais de forma alguma. E a maioria das pessoas, inclusive eu, em vários aspectos da vida, começa tarde alguma coisa. Mas tá tudo bem, porque antes tarde do que nunca, né? Outra coisa que você pode aumentar para manter o mesmo tipo de aporte mensal é aumentar a sua rentabilidade. E uma rentabilidade maior é sim possível para alcançar o mesmo capital. Isso depende de muito estudo da sua parte. Tudo que eu falo aqui nunca, absolutamente nunca, é uma recomendação de investimento. E a carteira pública do canal, em que eu mostro investimentos na prática, não é um padrão de rentabilidade que vai acontecer todos os meses e todos os anos. Mas é uma rentabilidade que eu consigo porque eu estudo muito para alcançar aquela rentabilidade com as empresas que eu estudo. E que, claro, é muito maior do que a caixinha do Nubank e que o investimento conservador ali na taxa Selic. E olha, se eu consigo fazer isso, você também consegue. Comenta aqui embaixo se você concorda com o que eu falei. É muito importante a opinião de vocês pra gente gerar aqui um sentimento de comunidade. E claro, sem vocês me responderem, eu não tenho como ter uma conversa com vocês. Então pode comentar aqui, porque eu aprendo muito com a dúvida de vocês, assim como eu espero que vocês também aprendam um pouco comigo. E se você aprendeu algo no vídeo de hoje e gostou de tudo que ouviu, conseguir agregar um valor aí na sua vida, considere deixar o like e se inscrever aqui no canal para também me ajudar a alcançar aqui as minhas metas, que no caso agora é 1.000 inscritos que eu ainda não alcancei enquanto eu gravo esse vídeo. Assiste esse vídeo para você aprender como sair da casa dos seus pais e se planejar para fazer isso e enfrentar o mundão. Te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau.